Peço que prepare seu coração para uma palavra que pode mudar o rumo de sua vida, pois tenho certeza que Deus irá falar contigo. Fique até o fim e não se esqueça de comentar sobre a mensagem. Deixa seu like e compartilhe. Descansa. Descansa. Guarde seu coração, porque quem está vivo nunca morrerá. Agora você precisa ter uma cosmovisão do que é vida, do que é vida eterna. Senão a sua vida vai se prender somente em alguns anos. A Bíblia diz que a vida do homem é de 60 a 70. Alguns por sua robustez chegam a 80. O que passar disso é canseiro e enfado. Então esse é o limite. Mas a Bíblia diz que na sua velhice ainda darão frutos e serão viçosos e florescentes. Amém, irmãos? Agora a sua vida não termina quando Deus tira o fôlego de vida. Se você tem uma cosmovisão de continuidade, amém? O que o sofrimento me ajuda? Ele me ajuda a ficar melhor. Eu fico mais doce, doce como mel. Eu fico mais doce. Seu coração vai estar mais cheio de compaixão. Seu nível de perdão aumentará. Você não vai ser mais comido vivo pela culpa. Amém? Você não vai mais ser comido vivo pela culpa, porque a culpa vai bater. Amém? Mas a couraça de justiça do Senhor vai te cercar e te guardar. Irmãos, guarde isso no seu coração. Talvez você não acredite dessa forma. Talvez você tenha outra forma de crer e eu respeito, mas não concordo. O que aconteceu me tornou no que eu sou. Então o que aconteceu precisava ter acontecido. Foi bom ser afligido para que eu aprendesse a guardar os teus decretos. O que aconteceu comigo me tornou em quem eu sou. Então o que aconteceu comigo era necessário ter acontecido. Tudo que aconteceu tinha que acontecer para eu me tornar quem eu me tornei. A Bíblia diz que nós temos o ministério da reconciliação. Depois você lê 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 13 a 21. Ele nos reconciliou com Ele. Então se isso tudo é para me reconciliar com Ele, a ferida é necessária. A ferida é necessária, a alma precisa ser ferida, o corpo precisa ser ferido, o espírito não, porque o espírito está pronto. O espírito está pronto, irmãos, mas a carne é fraca. É uma ilusão você achar que o estado natural correto de Deus a uma pessoa é viver sem ferida e sem sofrimento. Não tente espiritualizar a carnalidade. Não tente, está mal. Está mal, você tem o direito de ficar mal. Tomara que não seja hoje. Mas você tem o direito de acordar mal. Você tem o direito de não estar bem naquele dia. E como é que eu faço? Quando você está alegre, celebre. Quando está triste, aprenda. Aprenda. Fecha a boca. Fica quieto. Se você quer usar um colete, não adianta, irmão. Vou mergulhar, vou usar um colete para não naufragar. Vou botar um colete para não tomar bala. Vou proteger o meu fracasso. Vou me proteger do fracasso e da mágoa. Querido, quem faz isso certamente não conhecerá o verdadeiro amor de Deus. Se nós não sabemos quem nós somos, nós não vamos fluir como devemos. Se eu não sei quem eu sou, eu nunca vou fluir como eu devo. Agora, quem eu sou está naquele que me criou. Eu não descubro quem eu sou olhando para mim. Eu descubro quem eu sou olhando para Ele, porque nele está a minha identidade. Foi Ele que me criou. Então para me conhecer eu preciso conhecê-lo primeiro. Senão eu vou estar sempre querendo ser uma coisa que eu não sou. Mas quando eu olho para Ele, olharam para Ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficaram confundidos. Porque quando você olha para Ele primeiro, Ele te organiza naquilo que você tem que ser, que você tem que ter e que você tem que fazer. Meu irmão, isso é evangelho. Pastor, mas eu tenho muito orgulho. Eu também tenho. Bota aqui para mim Tiago capítulo 4 e versículo 1. Aleluia. Você está bem? Está tudo bem? Isso, dá uma relaxada. Quer ficar de pé para mexer um pouco? Não, está tudo bem?
Tiago 4:1 diz assim: de onde procedem as guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis. Algumas traduções dizem adúlteros. Não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma as Escrituras, é com ciúme que por nós anseia o Espírito? O que está escrito aqui? Que o Espírito tem ciúme de mim? Quando você trai ele por alguma outra coisa, ele tem ciúme. Querido, né, irmão? Que querido, né? Ele tem ciúme. Aleluia. Que ele fez habitar em nós. Antes ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Ninguém consegue resistir ao diabo sem primeiro se sujeitar a Deus. Ninguém vai conseguir vencer Satanás sem primeiro se sujeitar a Deus. Vamos lá, 8. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Como é que é isso? Ele está dizendo para me parar de rir e chorar? Ele está dizendo: afligi-vos, volta lá no 9. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Vai. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. O 11 e o 12 ainda. Irmãos, não faleis mal. Aqui não devia ter postado, né? Irmãos, não faleis mal um dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas és juiz. E há um só legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julgas o teu próximo? Ó, irmão, você pode repetir o uau? Glória a Deus, que uau bonito, irmão. Glória a Deus. Pastor, mas como é que eu detecto o orgulho em mim? Irmão, orgulho é que nem mau hálito. Quem tem não sabe que tem. E sabe quem é que tem mau hálito? Quem não tem amigo para olhar para ele e dizer: cara, vai escovar o dente. Quer uma balinha? Porque se você tem amigo, você não tem mau hálito. E quem é que tem orgulho? Quem não tem amigo. Porque se tem amigo, o amigo confronta. Me disse: cara, para, isso aí é orgulho. Não só. É orgulho. Como é que eu detecto o orgulho que vive em mim? Primeiro, quer anotar? Quando você melhorou sua performance, mas não a sua busca. Você ficou bom em tudo que você faz para Deus. Paulo disse que deixava tudo para ganhar a Cristo. Paulo já fazia tudo para Deus. Ele disse que eu deixo tudo por causa de Cristo. Filipenses 3, 7 e 8. E ele chama o resto de refúgio. Então, quando você buscar o Senhor, não busque e não pergunte até quando. Busque até nada mais importar para você do que a Cristo. Quando é que eu sei que a minha busca está dando resultado? Quando eu buscar até nada mais se importar, até Ele ser prioridade. Isso não vai me tornar, como chama? Uma pessoa assim que é fanático? Não, pode ficar tranquilo. A religião te torna fanática, o amor de Deus não.
Amém? Você está melhorando sua performance e sua busca, e não a sua busca. Você está quebrando recordes toda semana de jejum, de oração, de ir no monte. Cara, você ficou bom pra caramba. Mas a sua busca por Cristo, por amor a Cristo, ela não alterou em nada. O que alterou foi a sua performance, o seu serviço. Seu coração está orgulhoso porque melhorou a sua performance, mas o seu coração não tem a mesma paixão por Cristo. Deus não quer que eu busque, Ele quer que eu queira buscar. Eu tenho que querer Ele. Não é só ir, é ir porque eu quero. Amém? Buscar com paixão, sem distração, com paixão sobrenatural. E o pior, irmão, práticas espirituais podem produzir arrogância. As pessoas evangélicas, pseudo-evangélicas que eu conheço, que são mais arrogantes, são aqueles que têm mais práticas espirituais. Depois você lê, eu não vou ler porque tem 23 versículos, mas depois você lê Colossenses capítulo 2 inteiro, estuda na sua casa o capítulo 2, dever de casa para domingo. Colossenses capítulo 2, estude na sua casa. Você vai ver ali o cuidado que eu preciso ter, cuidado com o que vos ensina. Paulo está ensinando em Colossos, ele está dizendo: não use sacrifício da carne para gerar espiritualidade. Carne não se sacrifica, se mata. Então não adianta você sacrificar a carne para gerar espiritualidade. Não adianta. Se a santidade que nós alcançamos é só fruto do nosso esforço e da nossa performance, isso não é santidade, é orgulho religioso. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Porque certas práticas espirituais produzem mais arrogância e soberba do que a espiritualidade. E se você ler, você vai ver Paulo dizendo que muitos em Colossos praticavam esses princípios carnais e filosóficos, usando o quê? Usando ideologias que não produzem espiritualidade. Então, quando cresce a minha performance, mas não a minha busca por Cristo, certamente isso vai gerar um orgulho dentro de mim. Segunda coisa, quando você não entende que tudo que precisa de arrependimento é pecado. Irmão, tudo que precisa de arrependimento é pecado. Lembra quando ele fala em Apocalipse capítulo 2, ele fala para a igreja de Éfeso, o que é que ele diz para a igreja de Éfeso? Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. O que é que ele diz? Volta e te arrepende. Então amor, falta de amor também é pecado. Então pecado não é só fazer a coisa errada, é deixar de amar. Pecou? Pegou? Pecou não? Pegou? Pecado não é só fazer as coisas erradas. Tiago 4,17 diz que se está na tua mão o poder de fazer o bem e tu não fazes, cometes grande pecado. A falta de amor pelo próximo também é pecado. Deixar de tornar importante aquilo que é importante é pecado. E se eu empurrar meu cristianismo com a barriga, é porque ele tem pouca importância. Se eu não tenho mais a intensidade, aquela vontade louca, aquela paixão que me gera lágrimas, se eu não tenho mais isso, irmãos, certamente eu preciso me refazer no Senhor. Se eu botei o meu cristianismo no piloto automático, eu preciso me refazer no Senhor. Às vezes é muito perigoso o seu trabalho para o Senhor se tornar mais importante do que o próprio Senhor na sua vida. Eu estou no ministério e eu sei o que eu estou te dizendo. Às vezes eu tenho que parar o trabalho para voltar para o Senhor. Mas eu trabalho para o Senhor, mas eu tenho que parar o trabalho para o Senhor, para voltar para o Senhor. Por quê? Porque o trabalho se tornou mais importante do que o próprio Senhor do trabalho. Você está me entendendo? Aleluia. Terceiro, quando você não entende que o propósito da redenção é adoração. Ninguém, a redenção
A graça, Jesus te salvou, você não precisou fazer nada. Mas existe um lugar de redenção para você viver nele. E essa redenção vai trazer em você restituição de coisas que você deixou pelo caminho, que nós vamos deixando pelo caminho. Irmão, o propósito da redenção é a adoração. Êxodo capítulo 4, quando ele manda Moisés e Arão ir falar com o faraó, ele disse: deixa meu povo ir para que me sirva e me adore no deserto. Ou seja, o propósito da redenção é a adoração. O anseio do coração de Deus era sempre estar sendo adorado. Não que ele precise, mas eu preciso por causa da minha redenção. Enquanto mais eu adoro, mais redimido eu me torno, mais longe do pecado eu me torno. Eu estou falando de adoração. Amém, irmãos? Alguém perguntou assim na internet: por que eu já fui na igreja de vocês, por que vocês ficam pulando? Eu disse: porque a gente não sabe voar. Se a gente soubesse voar, a gente voava e não pulava. Mas não sei para que ficar pulando na hora da... porque a gente queria voar, queria pegar. Mas não é exagero, é exagero. Eu amo o exagero. É, pastor? É. Eu vou te falar, o problema da igreja não é o exagero, é o controle. O problema da igreja não está nos exageros. Deixa o menino rodar. O problema é o controle. Então para que fica pulando, dançando? Porque a gente queria mesmo era voar. Eu queria mesmo era botar uma tirolesa lá de cima. E na hora de chamar o pastor Luiz para pregar, eu descer de tirolesa. Uma ideia para o templo novo. Exagerado. Mas para que isso? É bom, irmão. É bom. O cara mais exagerado da Bíblia, que adorava a Deus, exagerado, que tirava a roupa, que tirava a coroa, que dançava, que pulava. Sabe como é que ele é conhecido na Bíblia? Como o maior adorador das Escrituras, como o homem segundo o meu coração. E também sabe como é que ele é conhecido na Bíblia? O maior guerreiro, porque adoração e guerra caminham juntas. Quanto mais você adora, mais guerreiro você se torna. Aleluia, alguém está me entendendo aqui? Então pula, dança, irmão, corre, fica à vontade. Aleluia, aleluia. Você está muito sóbrio. Aí, o que acontece? O povo disse, Moisés disse assim lá, cara, que coisa linda isso. Coisa linda isso, não estou falando do Lapa, estou falando daqui. Moisés diz assim para Faraó: deixa meu povo ir, para que me adore. Aí sabe o que é que Faraó faz? Não, eles estão ociosos. Aumenta o trabalho deles. Sabe quem é que aumenta o teu trabalho para você não adorar? E todo obreiro da casa do Senhor que só trabalha e não adora, serve mal. Porque serve segundo a sua vontade e não segundo a vontade de Deus. Serve do seu jeito. Ninguém dá glória a Deus para o pastor Luiz. Dá glória a Deus aí para Jesus. Deus está falando com você. Todo servo ele tem que ser adorador. Se não der tempo para fazer, a gente faz amanhã. Mas por favor, não saia do altar. A Maria sempre escolhe a melhor parte, irmão. O trabalho da Marta é importante, mas a Maria sempre, ninguém tira ela dali. Não tire ela dali, deixa ela ali. Mas tem que fazer a obra. Tem gente que não adora, só arruma demanda para quem adora. Ele arruma demanda para a igreja. Quer que a gente trabalhe o dia inteiro, todo dia. Não, irmão. Deus nunca vai se zangar com você porque você gastou meia hora a mais buscando a Ele.
Deus nunca vai se zangar com você, porque você disse, cara, hoje eu precisei ficar com Deus. Sabe, Deus falou comigo. Eu abri a Bíblia, rapaz, Deus falou comigo. Mas, meu irmão, tinha tudo para fazer aqui. Não, irmão, você pode adorar. Se o pastor brigar, não entendeu também. Deixa eu te falar uma coisa. Quem aumenta o teu trabalho para você não adorar é Faraó, ou líderes que têm a síndrome dele. Esse povo está muito ocioso, vão dar trabalho para eles não ter tempo de adoração. Então, irmão, o trabalho não impressiona Deus. Estou adorando. Mas está cheio de coisa para fazer. Faça você. E eu te garanto, quando você sair dali, pelo menos uns 30% do que você tinha que fazer já está pronto, já está resolvido. Por quê? Porque as coisas vão indo para o lugar na medida que Deus vai fazendo, irmãos. Tem uma cosmovisão correta daquilo que Deus quer de você. Ei, tem uma cosmovisão correta daquilo que Deus quer de você. Ler é importante. Só que a Bíblia não é a comida, a Bíblia é o menu. A Bíblia, ela não é a comida. A Bíblia é o menu. A comida é Cristo. Quem come da minha carne e bebe do meu sangue, esse permanece em mim. Você não se alimenta da Bíblia, você se alimenta de Cristo. A Bíblia é o teu menu. Você está me entendendo? Então vai para casa comer de Cristo hoje, irmão. A quarta coisa que eu identifico, que ainda tem orgulho em mim, quando você substitui profecias por frase de efeitos. Tem uma profecia reinando sobre a sua vida. Não substitua. Você vai viver o que você diz, não o que você ouve. O que você ouve muda você, o que você fala muda tudo ao seu redor. E a profecia diz: eu abalarei céus e terra. Eu abalarei o Rio Grande do Sul. Eu abalarei Santa Catarina, eu abalarei o Brasil, eu abalarei o Oriente, eu abalarei o mundo, para que o inabalável permaneça. Tem coisas inabaláveis que precisam permanecer, e aquilo que pode ser abalado será. Então guarde isso no seu coração. E a quinta coisa e última: como é que eu identifico orgulho em mim? Quando você tem vontade de fazer, mas não tem uma palavra para fazer. E você pega tudo e joga tudo em cima da sua vontade. Eu tenho uma vontade, mas não tenho uma palavra. Só a vontade pode deixar um rastro de problema. O dom que recebemos do Senhor pode se tornar um obstáculo para nós mesmos, se usarmos fora da palavra. O dom é para usar dentro da palavra. O dom é para usar dentro da ordem. Amém, irmãos? Tem um texto que eu amo muito. Isso mexeu muito na minha vida muitos anos atrás. O Salmo 73, do verso 1 ao 17. Quando o salmista está dizendo: eu tive inveja dos soberbos. Eu tive inveja dos soberbos. Ele disse: porque o Senhor prospera eles, o Senhor dá tudo para eles. Aí no versículo 21 a 28, você vai ver ele falando outra coisa. Ele diz: até que eu entrei no santuário de Deus. Aí no verso 25 ele já diz assim: o que tenho eu além de ti, Senhor? E não há na terra quem eu deseje mais do que tu. Aquele homem que estava com inveja do outro, ele falou assim: até que eu entrei no santuário, ou seja, até que ele foi adorar. Quando ele adorou, ele disse: cara, eu estou invejando coisa nada a ver. Pastor, já viveu isso? Já. Eu já quis ser o maior pregador do Brasil. Eu já quis ter a maior igreja do estado. Eu já quis ser o cara mais famoso do evangelho. É, pastor? Fui, eu quis. Faz tempo, mas eu quis. E graças a Deus,
que eu tenho amigos que falavam para mim que eu estava com mau hálito. Graças a Deus que eu tinha amigos que, de verdade, que diziam: você está com mau hálito. E eu queria bater neles, mas eles me deram uma balinha chamada misericórdia. E eu fui buscar Deus, e Deus disse: para que você quer ser grande? Para quê? Não está bom assim? Eu digo: está lindo, Jesus. Ele disse: Luiz, quem quiser ser o maior, seja como o menor. Faz anos isso, irmãos. Eu também quis ser, até que eu entrei no santuário. E quando eu entrei no santuário, eu também disse o que o salmista disse: quem tenho eu além de ti? Quem tenho eu além de ti? Textos como esse, como de Jeremias capítulo 12, versículo de 1 a 5, depois você lê. Quando Jeremias fica apavorado, ele diz: por que o Senhor prospera o caminho dos ímpios? Por que o Senhor, esses caras fazem tudo errado e o Senhor dá tudo para eles? Jeremias 12, de 1 a 5. Depois você lê. Jeremias ele já era considerado o profeta chorão, né? Ele está lá batendo. Aí no versículo 5, Deus responde para ele. Deus diz assim: se tu te fadigas correndo com os homens que vão a pé, como tu vais competir com os cavalos? Se tropeças em terra segura, como andarás nas florestas do Jordão? Jeremias está reclamando, dizendo: por que o Senhor prospera o ímpio? Por que dá tudo certo? Aquele cara faz tudo errado e dá tudo certo para ele. Por quê? Aí o Senhor responde para ele no verso 5: se te fadigas correndo com os homens que vão a pé, como poderás competir com os que vão a cavalo? Ou seja, se nessa velocidade você já cansou, sabe qual é o nosso problema? É que a gente se compara, e quem compara, compete. E essa não é a cosmovisão do reino, porque você não precisa se comparar com ninguém. Ele te amou, e no meio de 7 bilhões que permeiam a face da terra, Ele amou você. Ele te deu um DNA que só você tem. A impressão digital do seu dedo é só você quem tem, ninguém mais tem. Ela é sua, é exclusiva, e não importa quantas milhões de pessoas permeiam a face da terra, você é exclusividade, propriedade exclusiva. Ninguém estaciona aí se ele não deixar. Aleluia. Então é nesse lugar que eu vim aqui hoje, para tirar você dele, irmãos, e para te dar uma cosmovisão. Tira essa cosmovisão de sofrimento da sua vida. Tira essa cosmovisão de não ter vantagem, de estar sempre ser um perdedor. Tira essa cosmovisão de só declarar derrotas, porque essa não é a derrota que Deus tem para você, não é a vida que Deus tem para você. A cosmovisão de Jesus com 12 anos, ela determinou o que ele faria. Ele disse: por acaso eu não cuidaria das coisas do meu pai? Estava lá com 12 anos, já sabia o que fazer. Deixa eu te falar uma coisa: tem coisas que Deus colocou dentro de você que ninguém pode tirar de você, mas você precisa ver isso, porque até que você se ame, até que você se considere, até que você acredite em quem você é, isso não é para você ficar soberbo nem altivo, mas para você ter, sabe, ter uma cosmovisão de reino de Deus. Deus me deu algo e não é para mim. Deus me deu algo e é para alguém. Alguém vai carregar isso. Isso que Deus me deu é para servir alguém. Deus me levantou, não é por causa de mim, é por causa de alguém. Deus me deu uma palavra, não é para mim. Se Deus me deu uma palavra, talvez não seja para mim. Reino de Deus não tem a ver só com você, porque se tem a ver só com você, não é de Deus essa visão. Visão que só inclui a gente não é de Deus. Eu preciso morrer. A prey da carne não se sacrifica, se mata. Matai a vossa carne, apresentando ela como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, levando ela para o altar. Mas não se sacrifica, se mata. Amém, irmãos? Ela não se converterá nunca.
Um pastor um dia sentou comigo, o pastor José Rodrigues da MCM, me levou eu lá para lá no quarto dele, lá onde ele mora, na região de Goiânia, Trindade. O quarto dele é assim em cima, numa torrezinha. Ele fez lá, levou, sentou eu lá no quarto dele, disse assim: ó, Luiz, ele tem 84 anos hoje, 84, 85. Eu vou ir lá para lá, sentamos, ele falando: ó Luiz, deixa eu te falar. Ele fala assim, meio goianês. Eu disse: ó Luiz, rapaz, Deus está levantando você. Eu digo: amém, pastor. Ele diz: rapaz, vou te falar, quantos anos você tem? Na época eu tinha 52, faz uns 5 anos isso. Foi antes da pandemia, né, Lapa? Ele disse assim: ô Luiz, você vai ser muito tentado, viu? Você queria botar a mão na minha cabeça e dizer: receba o poder. Eu já ia cair na unção. Se Deus não me derruba, eu me jogo. E ele disse: ô Luiz, você vai ser muito tentado, viu? Tribulado vai ser. Eu digo: pastor, mas você tem 50, 52, mas quando você fizer 60, você vai continuar sendo? Eu digo: pastor, E quando você tiver 70, rapaz, você pensa que diminui? Pois só aumenta. Eu digo: não, o senhor está brincando. Ele disse: rapaz, eu vou fazer 80 anos. Na época eu ia fazer 80. E você sabe que o diabo não desistiu de mim ainda. Rapaz, eu estou um velho, 80 anos. Aquela palavra entrou no nosso coração. Deixa eu te falar uma coisa, irmãos. O diabo nunca vai desistir de você. E dá glória mesmo. Porque significa que você é um tomahawk, uma arma perigosa na mão de Deus. O diabo nunca vai desistir de você. E ele não vai trabalhar para você fazer a vontade dele. Ele vai trabalhar para você fazer a sua vontade. Irmãos, tenha uma cosmovisão de reino coletiva. Pense no que Deus te colocou, aonde Ele te colocou e por que Ele te colocou. Isso não tem a ver com você. Isso tem a ver com o plano eterno de Deus. Tem a ver com as próximas gerações. Deus vai te dar por causa da tua geração, que precisa ouvir o que você tem, precisa ver quem você é. Amém? Amém? Quero deixar essa palavra. Muda esse conceito de sofrimento, de miséria. Muda. Tem gente que tem cara de prejuízo, irmão. O cara olha para o cara, ele tem cara de derrota, de prejuízo. Por quê? Por quê? Porque ele se faz de coitado. Ele tem cara de prejuízo. Ele já entra no negócio para perder. Tudo que ele vai fazer, ele se derrota mesmo. Ele está sempre esperando uma tragédia. Ele vai viajar e ele espera que o avião caia. Ele vai viajar e ele espera bater o carro. Por quê? Porque já aconteceu tragédias com ele. Ele está sempre esperando uma nova. Mas nessa noite, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, eu quero declarar sobre a sua vida, meu querido, que Deus vai mudar os seus pensamentos. Eu sei os pensamentos que eu tenho para você, para te dar uma esperança e um futuro. Não tenha medo. Não tenha medo. Não tenha medo. Amém? O que você já viveu é que você tem que entregar para o Senhor. Amém? Teu passado tem que ser resolvido, para o teu presente fazer sentido e o teu futuro está garantido. Entenda isso no seu espírito. Isso é uma frase de efeito. Eu quero orar por você. E hoje eu sei que eu preguei para você. Eu quero orar por você que tem esses pensamentos de medo.
consegue se livrar de coisa que você fez 20 anos atrás. Você não consegue se livrar de coisas que você fez há 30 anos atrás. Isso é um fantasma na sua vida. Bate na sua porta todo dia, como se você estivesse devendo uma duplicata para o diabo. Ei, Jesus já pagou tua conta, amigo. Ele já morreu na cruz por você, está pago, está consumado. Mas você não consegue se livrar. Cada vez que você está ali para furar a bolha, você recua. Eu quero orar por você. Minha oração é para você hoje. Se você é essa pessoa que não consegue furar a bolha, não consegue transpor o medo, transpor a culpa, até hoje você carrega ela. Quando o diabo vem com a sua dívida, Jesus só mostra a sua mão furada. Diz: eu já morri por ele. Você está aqui nessa noite, eu quero orar por você. Sai do seu lugar e vem aqui na frente, me deixa orar por você. A paz do Senhor, meus irmãos. Gostou da mensagem? Deixa seu like e compartilhe. Veja outras pregações que preparei para você. É só clicar no link e Deus o abençoe.